Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Fazem também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, somente Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faz muito tempo que eu não venho aqui para celebrar uma missa, né, Cid? Né? Mas não é porque a gente não quer, é porque a pandemia e depois também outras dificuldades de calendário da gente, porque o Cid, ele me manda os convites, só que me manda uma semana antes e eu tenho a agenda cheia, então tem que prever um pouco, não é? Mas isso a gente pode acertar. Fico contente de ver aqui o pessoal de Rio Claro, hein? Olha o grandalhão lá. E também outras pessoas que a gente conhece. Bom, há 2 anos e meio que eu deixei a direção desta diocese, porque de acordo com a lei da igreja, que é sábia, quando um bispo completa 75 anos, está na hora de descansar um pouco. E, portanto, eu escrevi uma cartinha para o Papa, dizendo que estava completando 75 anos e que ele providenciasse a igreja de um novo pastor, coisa que aconteceu depois de aproximadamente 7, 8, 9 meses. Foi de setembro até maio, né? E tem gente, inclusive, estes dias, que me pergunta: mas o senhor ainda reza a missa, hein? O senhor ainda vai... Falei: mas eu ainda sou bispo. Continuo padre, continuo cristão. Né? Não somente gosto de celebrar, gosto também de, assim, acompanhar as pessoas, de atender as confissões, de fazer batizados, né? De visitar doentes. Eu me tornei como um bom padre, não é? Que tem a experiência da idade e que ainda Deus deixa com um pouco de saúde para poder fazer um pouco de bem, até que Ele permitir. Então, eu estou muito feliz por estar aqui no meio de vocês e gostaria de fazer com vocês uma breve reflexão. O profeta Jeremias, do qual foi proclamada a primeira leitura pela nossa irmãzinha, né? A Mariane. Foi? É isso, né? Então,
O profeta Jeremias foi o profeta mais provado em toda a história de Israel. O sofrimento, a perseguição, a humilhação e os perigos pelos quais ele passou fizeram com que ele, no seu livro escrito, vocês podem ler o profeta Jeremias, amaldiçoa o dia em que ele nasceu, de tanto sofrer. Mas não desistiu e foi fiel até o fim. Tanto é verdade que ele, o profeta Jeremias, foi aquele que em tempos difíceis manteve a fidelidade do povo de Deus ao projeto de Deus. De certa maneira, ele foi uma imagem antecipada daquilo que o próprio Jesus sofreu na cruz. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento tem figuras que, de certa maneira, preconizavam, antecipavam, profetizavam aquilo que o próprio Jesus veio fazer. Como, por exemplo, o sacrifício de Isaac, ele prenuncia o sacrifício de Jesus na cruz. E Jeremias foi o profeta que mais de perto ele passou aquilo que Jesus também, e de maneira única, irrepetível, e como Filho de Deus, passou para a nossa salvação. O que é que ele diz no início da leitura de hoje? Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Isso vale para o profeta Jeremias e vale também para qualquer um de nós. Antes dos nossos pais casarem, antes de nós formos concebidos no seio de nossa mãe, Deus já nos tinha no seu coração. E nada daquilo que pode ter acontecido na concepção e também ao longo da gestação e também nos primeiros anos da nossa infância, embora possa ter sido às vezes chocante, nada pode perturbar o desígnio de Deus sobre nós, porque Deus nos conheceu antes que tudo isso acontece. E nós sabemos que as palavras e os desígnios de Deus são intocáveis. O importante é que a gente não olhe para o tipo de construção que depois saiu. Importante olhar o projeto, né? Importante olhar a ideia que Deus teve de nós e a respeito de nós. E Deus nos quer livre, nos ama. Deus, que é amor, fez do amor a base de todo o relacionamento nosso com Ele, dele conosco e de nós entre nós. É por isso que na segunda leitura o apóstolo Paulo canta o hino ao amor, tirado da primeira carta aos Coríntios. Este hino é uma das páginas mais bonitas da Bíblia. Seria bom que até voltando para casa, durante esta semana, cada semana lêssemos alguns trechinhos, alguns versículos deste hino à caridade, porque resolveria muitos problemas que nós temos na nossa vida e nos daria uma marcha a mais para nós vivermos bem, mesmo no sofrimento, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das incompreensões. E, sobretudo, nos tiraria muitas incrustações que foram colocadas na nossa vida, culpabilizando-nos continuamente. Eu encontro pessoas na minha vida, encontrei e continuo encontrando, que continuamente se culpabilizam, continuamente se sentem em dívida com Deus, continuamente, não é? Vão atrás daquilo que não foi bom. Mas tem uma frase do apóstolo Paulo que diz: onde o pecado foi grande, muito maior foi a graça. Em palavras outras, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É que nós estamos acostumados a olhar o mal
e a dar mais importância ao pecado do que à graça. Ora, Deus não é pecado, Deus é pura graça. Deus não cria rascunhos, Deus faz obras-primas, e cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Portanto, é pelo amor que nós nos identificamos, não é pelo ódio, pelo desamor. É a generosidade que nos caracteriza, não é a mesquinhez, o egoísmo. Somos chamados a viver uma vida digna de filhos e filhas de Deus. E, sobretudo, a cultivarmos em nós o amor, que não é uma palavra daquela que se encontra nos romances ou em certos filmes, não é? Ou em outros lugares. O amor do qual fala São Paulo é um amor constitutivo, isto é, essencial da nossa própria vida. A tal ponto que ele disse: se eu não tiver o amor, a caridade, nada sou. Nada é nada. Porque nós temos valor para Deus na medida em que correspondemos ao amor dele, não na medida em que fazemos coisas. Eu encontro continuamente também pessoas que vêm falar com a gente, não, porque eu fui ministro de Eucaristia, eu fui tesoureiro, eu, tive também um grupo, fui coordenador. A Deus não interessa nada disso. Você fez tudo isso por amor puro? Ou você fez por algum interesse ou para satisfazer a você mesmo? É isso Deus pergunta também a mim, que sou bispo e padre. Aquilo que você fez como bispo, como padre, foi para agradar? Para ser agradado? Para ter o consenso e as palmas das pessoas? Para crescer em Ibope? Ou foi por amor? Porque aquilo que não fazemos por amor não serve para nada. Não sou eu que invento. Se não tiver o amor, nada sou. Essa é a palavra de Deus, não é a palavra do bispo, não. Eu também serei julgado pelo amor. Não é que estou falando para vocês, estou falando para mim. Sabe que isso simplifica muito as coisas? Eu encontro continuamente, desculpa eu abrir um pouco o coração, pessoas que não são bem casadas, porque vieram de outro casamento. Aliás, seja ele como ela, vieram de outro relacionamento. Tiveram um filho, depois se separaram, depois se encontraram com outro ou com outra, constituíram uma nova família, e sempre vem: eu estou vivendo em estado de pecado. Eu não sei se tem um estado de pecado. Não sei. Na Bíblia não tem. E não tem como voltar atrás. Porque tem filho de um lado e filho do outro. Voltar atrás significaria fazer algo ainda pior, absurdo. Eu pergunto sempre assim: você na situação em que está, você ama? Você assume a sua cruz de não poder comungar? Você assume a sua limitação? Como Jesus, quando estava pregado na cruz, limitado em tudo, até o respiro era um espasmo de dor. Se a pessoa disser: olha, eu me esforço por amar, eu digo: então, se você ama, tem perspectiva de salvação. Porque a salvação é algo que não se merece, nos é dada de graça, sempre, para todos, inclusive para os santos. Portanto, é um dom puro do amor de Deus. Cabe a nós corresponder. Em qualquer situação, a pessoa se encontre. Enquanto tem respiro e vida, e um coração que bate e pulsa pelo amor e para o amor, tem esperança de salvação. Isso é muito importante. Isso faz um bem danado a todos, porque ninguém está fora do amor de Deus. É como se uma pessoa estivesse nesse mundo e não tivesse ar para ela. Não, iria morrer.
Mas enquanto existe o amor, existe esperança de salvação. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque muitos se baseiam na fé. Eu tenho muita fé. Continua tendo. Pelo amor de Deus, não perca a fé. Mas São Paulo diz que tem 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior dela é a caridade. E acrescenta, porque a caridade não passa nunca. A fé acabará. Porque nós, quando estaremos com Deus na vida bem-aventurada, passando pela passagem da morte, veremos Deus face a face. Então, uma coisa que você vê, não acredita que existe, porque você a toca. A esperança acabará. Porque a gente tem a esperança de ter alguma coisa. Luta para ter. Guarda a esperança. Mas quando você possui aquilo que esperava, a esperança acaba. Mas o amor nunca acabará. Porque Deus é amor. Dá para entender a grandeza do amor? Dá para entender aquilo que Deus deseja de nós? Não é que façamos coisas e que consigamos assim, guardar todas as leis, todos os mandamentos. Às vezes nós pecamos mesmo, a partir de mim. Mas se aquilo que vale é o amor, diz a Bíblia, apaga uma multidão de pecados. Com a confissão, quando é possível. E quando não é possível a confissão, o amor apaga uma multidão de pecados. Mais forte do que a morte é o amor, disse a Bíblia. Portanto, estas realidades são realidades que deveriam fazer parte da nossa vida, como o ar que respiramos, como a comida que nos alimenta. Porque se a gente vai atrás daquilo que faz, daquilo que não consegue fazer, daquilo que fizeram com a gente, daquilo que a gente fez para o outro, entra no emaranhado que Deus me guarde livre. Mas é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é para a escravidão. Não é para a gente ficar preso e amarrado. Mas para ficar realmente livre no amor e para o amor. E enfim, esse amor, uma pergunta que eu sempre me fazia, mas que há muitos anos não me faço mais. É só para nós ou é para todos? É para todos. Porque, de vez em quando, eu escutei certa vez uma pregação feita por um padre, que foi muito original, né? A gente tem que... Eu também presto atenção quando o padre faz uma pregação, né? Porque ele disse que na fila da comunhão, quer dizer, a comunhão tem 2 filas. Tem a fila dos santinhos e a fila dos pecadores. E ele perguntou, quais destas 2 filas Jesus predilige? Ele deu uma resposta, pelo Evangelho, predilige a fila dos pecadores. Porque ele disse, eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Assim como o médico não exerce a sua profissão para as pessoas bonitonas, saradonas e cheias de saúde, mas veio para quem está doente. Palavras de Jesus, não são palavras do bispo. Mas de vez em quando, até numa assembleia litúrgica, e a gente sabe como é que é. Eu não vou atrás de fofoca. Digo isso porque é o meu jeito de ser também. Acho que eu não tenho nem mérito com isso. Não vou atrás daquilo que diz, eu deixo de dizer. A gente escuta tudo, né? De vez em quando, até pessoas que estão na missa. Olha, hoje foi comungar uma pessoa que... Mas quem sou eu para julgar quem vai na fila? Pai? Quem sou eu para censurar as pessoas? Quem sou eu para me achar superior aos outros? Quem sou eu para dizer que uma pessoa está em pecado? Mas onde nós estamos? Onde está o Evangelho de Jesus?
E no Evangelho de hoje, Jesus volta a Nazaré. Domingo passado estava no Evangelho, não é? Que Jesus entrou na sinagoga, começou a fazer a leitura, quer dizer que Jesus sabia ler. E sabemos que também sabia escrever. Porque quando aquela mulher pecadora foi trazida pelos cabelos, pelos fariseus e mestres da lei, para ser apedrejada porque foi descoberta em flagrante adultério, Jesus começou a escrever no chão, diz o Evangelho. Quer dizer que Jesus sabia ler e escrever. Hoje ele vai na sinagoga, como fez vocês que fizeram as leituras, né? Só que abriu o livro, era o profeta Isaías. E Jesus diz, né, depois de ter lido que o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, dar a vista aos cegos, dar força nas pernas dos coxos, para anunciar um ano de graça do Senhor. Ele fechou o livro e disse: hoje está se cumprindo tudo isso. E os olhos de todos estavam fixos em Jesus. Assim diz o Evangelho de Lucas, de domingo passado. E hoje o Evangelho diz: é isso mesmo. Hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. E todos estavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus. Porém, não tinham fé. Pelo contrário, começaram a criticar: mas ele não é filho de José, o carpinteiro? Ele não é o carpinteiro que trabalhou até 2 anos atrás aqui conosco? Como é que ele tem tanta sabedoria e faz tantas obras de Deus? Então Jesus disse: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E fez 2 exemplos. Diz: no tempo do profeta Elias, o céu fechou por 3 anos, por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Todo mundo morria de sede. O profeta Elias entrou na casa de uma viúva que não era do povo de Israel, o povo eleito. E lá ele disse: mulher, mistura um pouco de óleo, um pouco de farinha, um pouco de água e faça um pão que estou morrendo de fome. Era a última reserva da mulher. Ela tinha decidido de fazer isso para ela e o filho, e quando acabasse tudo, ela se deitava e esperava a morte. Mas ela acreditou no profeta Elias e fez. E a farinha nunca acabou, e o óleo nunca acabou, e a aguinha nunca acabou, até que Deus fez chover. Jesus disse: ela não era do povo de Israel. Tinha muitas viúvas em Israel. Esta mulher era viúva. Mas só a ela, que era da Sidônia, do território dos pagãos, foi agraciada, porque tinha fé. E depois contou a história também de Naamã, o sírio, que estava leproso. Ele veio do estrangeiro, lhe disseram que tinha um profeta que curava. Ele foi até o profeta. O profeta disse: banha-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou zangado. Disse: como? Com todos os rios grandes que tem na Babilônia, o cara me manda tomar um banho num riacho como é o Jordão? E ele pegou a cavalcadura dele, embora sendo leproso, e foi embora, porque tinha ido até o profeta cheio de riquezas, de ouro, de prata, para pagar o profeta para ficar curado. Aí um dos servidores dele disse: meu senhor, se o profeta tivesse mandado fazer uma coisa dura, uma penitência daquelas, né? Fazer não sei quantos quilômetros para subir uma montanha, etc., o senhor teria feito? Teria. Por que não faz a coisa mais simples? Banhe-se. Banhe-se neste rio. Escuta o profeta. Ele se molhou, se banhou no Rio Jordão, e diz a Bíblia que a pele dele se tornou assim rosada como a pele de uma criança, e a lepra desapareceu. E ele, diz Jesus, não era de Israel, era um estrangeiro. A graça de Deus não é para os hebreus. A graça e o poder de Deus não é para os filhos só da promessa. Eu faço um outro exemplo. A graça e o favor de Deus não é só para os católicos.
nem só para os cristãos de outras igrejas, mas é para todos. Basta que se abram para Deus e tenham fé. Jesus atendeu o centurião romano que pediu para o seu filho. Ele disse: nunca encontrei tamanha fé no povo de Israel. Jesus atendeu uma mulher pagã cirofenícia que pediu pela filha. E Jesus também disse: nunca encontrei tamanha fé em Israel. E a mulher disse: seja feito conforme tu queres. Jesus capitulou. Diante da fé, Jesus abre todas as portas. Porque podemos ter um orgulho de igreja. Um orgulho de igreja. Um orgulho de pertença. E esquecer os outros. Que podem ter mais fé do que nós. Eu estou já me preparando, porque estou com 78 para 79 anos. Preparando para o encontro com o Senhor. Né? E eu digo, eu vou encontrar tantas surpresas na vida do céu, que vou até passar vergonha. Porque pessoas que eu talvez não apreciava muito, estão mais altas do que eu. Porque tiveram mais fé. Porque aguentaram o sofrimento com maior resistência. Porque souberam realmente viver uma vida no amor mais do que eu. Não é a pertença a uma igreja que salva. É a fé da gente que Deus vê. Portanto, a salvação é para todos. Para todos. Ninguém é excluído da salvação de Deus. E é bom que a gente tenha isso na cabeça. Para não se sentir depositários e prediletos de Deus. Eu sou predileto. Os outros não. Foi aquilo que Jesus combateu com os escribas e fariseus. Que se achavam todos certinhos, quites com Deus, com a lei, que pagavam o dízimo até da hortelã, mas não tinham misericórdia. Não tinham o amor. E quem não tem o amor, nada vale. Amém? Deu para entender alguma coisa? Espero que sim, né? E vamos então agora professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos,